sou Itamar Vieira Júnior, autor brasileiro. Escrevi livros de contos e romance, publicados no Brasil e em Portugal. A história que eu vou contar é uma história que me intrigou, que eu conheci há muito tempo, quando eu estive numa comunidade quilombola, uma comunidade negra rural, no interior da Bahia. E lá eu tive contato com a história de origem dessa comunidade. A fundadora foi uma mulher escravizada que saiu da capital a 400 quilômetros de distância, no século XVIII, e foi para essa comunidade caminhando daqui até lá e fundou uma comunidade que hoje tem cerca de 900 famílias morando, 4.000 pessoas morando, e ela é parte desse mito de origem. Mas nada além disso eles sabiam dizer. Como foi essa viagem, o que motivou essa mulher a deixar a capital, né, mesmo podendo sofrer violência. E aí é que entra a literatura. Com minha imaginação, eu fui compondo o que teria acontecido nesse caminho e quais as motivações que levaram essa mulher a deixar o lugar onde estava cativa para o interior, andando, caminhando 400 quilômetros numa jornada impressionante. Eu decidi chamá-la de Alma. E a Alma conta essa história em primeira pessoa. Caminhei por muitas luas, sob o sol de fogo, minhas vestes estavam rasgadas, destruídas, meu cabelo embolado sem um fio que fosse um caminho para desatar, meus seios amarrados numa teia de palha de buriti. A alma segue esse caminho, andando, primeiro muito bem vestida, com roupas provavelmente que não eram suas, era de sua senhora, e ela deixa a capital, vai caminhando, e encontrando nesse caminho a paisagem vai mudando também. Ela vai encontrando rios que já não são tão vigorosos, ela vai encontrando árvores que não têm tantas folhas, a alma vai se alimentando de animais, a alma vai conhecendo a natureza em toda a sua diversidade. E ela caminha, ela espreita uma roça, ela espreita uma plantação, tira um milho, tira uma mandioca, encontra pessoas solidárias no seu caminho, e as roupas que ela carregava, que era tudo que ela tinha e que estava no corpo dela, essas roupas vão se desfazendo, vão se desmanchando pelo tempo, pelo atrito com o solo, pela sujeira. A alma caminha, e nesse caminhar ela se lembra de tudo que ela passou. Ela lembra, por exemplo, que ela deixou um engenho e foi ser uma escrava de uma casa. E nesse caminho do engenho para essa casa, o barco furou. E um dos seus amores, né, que era um homem também escravizado, ele foi utilizado como castigo, como um parâmetro, como um barramento para a água não entrar no barco. E assim ele morre afogado. A alma vai lembrando de tudo isso, e quando ela chega nesse lugar, ela está completamente renovada, apesar do cansaço, está iluminada, ela deita na terra, ela dorme por 3 dias e 3 noites. E quando ela acorda, ela relembra os últimos momentos na cidade, quando já não aguentava mais toda a violência dos seus senhores, que não a deixavam descansar, que não a deixavam respirar quase, porque ela não tinha direito a dormir. Eles foram perdendo bens, perdendo dinheiro, e ela era uma dos poucos bens que eles ainda tinham, e exploravam até não poder mais. E a alma um dia, cansada de tudo isso,
Ela prepara a comida, ela coloca veneno nessa comida, ela serve para os seus senhores. Ela vê eles agonizarem no chão, sem poder ser socorridos. Ela se arruma com as roupas de sua senhora e deixa essa casa rumo à liberdade.